Olá, o meu nome é Catarina e eu tenho enxaquecas desde a adolescência, desde que me lembro que é um problema que tem um impacto grande na minha vida, principalmente na minha vida adulta, com a família, com o emprego, com filhos. É muito difícil, por vezes, gerir as crises em paralelo com todas as outras facetas da vida e tem um impacto grande que, regra geral, só é controlado através da medicação. SOS. Não há segredos, há tratamentos profiláticos a ser feitos, há preocupações que podem ser seguidas, mas na realidade, ao fim do dia, o que nos salva, entre aspas, é a medicação SOS, pelo menos no meu caso, para que eu possa ultrapassar as crises e levar o meu dia a dia até o fim e conseguir cumprir com as minhas tarefas e sobreviver dessa forma até à próxima crise. E isto é gerido etapa a etapa. Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Alexandre Guedes da Silva, eu serei o moderador esta tarde e comigo tenho um conjunto vasto de personalidades que foram convidadas para fazermos uma evocação simpática e simples, mas profunda, daquele que foi o- uma efeméride que nos marca a todos de uma forma muito profunda. Estamos a falar do 25º aniversário do Dia Nacional da Luta contra a Dor. Procurámos ouvir todos aqueles que foram os atores principais e nesta ordem, aquela que nos pareceu que foi de facto uma das mulheres que trouxe este tema para cima da mesa e a conseguiu impor aos seus colegas, neste caso ministros, no Conselho de Ministros, foi a doutora Maria de Belém Roseira, que está aqui connosco hoje, 25 anos depois. Muito bem-vinda, doutora Maria de Belém. Uh, Como é que foi há 25 anos chegar ao fim do caminho e conseguir nesta data, instituir para esta data o Dia Nacional de Luta contra a Dor, algo que já, já afeta os portugueses desde sempre e que passou a partir desta data a ter um reconhecimento político e, portanto, a voz do político impõe-se aqui neste momento. Muito boa tarde. Tem que ligar o microfone, doutora Maria de Belém. Muito boa tarde, já me ouvem? Perfeitamente. Muito boa tarde, Senhor Presidente da SPEM, obrigada pela gentileza da apresentação. Eu ainda há dias tive ocasião de referir numa cerimónia pública que ser Ministra da Saúde naquela altura, o lugar que eu não queria, porque conhecia o Ministério há imensos anos e sei bem, digamos, o peso e a dificuldade de empreender muitas das coisas que nós estamos a ver como sendo o caminho, mas pela complexidade de atores que envolve e da delicadeza das matérias, é um ministério extremamente complexo, mas tendo aceitei porque foi possível fazê-lo num exercício de liberdade. E esse exercício de liberdade também foi num contexto muito especial, foi o primeiro governo do engenheiro Guterres, com ministros com elevada competência, capacidade e educados. A educação também faz falta, porque ela, digamos, permite um relacionamento fácil entre as pessoas e, sobretudo, sincero e de se poder pôr tudo em cima da mesa para chegar à melhor forma de resolver as questões. E, portanto, o programa de saúde do governo era aquele que eu própria tinha proposto e foi a primeira vez que apareceu o cidadão no centro do sistema. Assim sendo,
e conhecendo eu bem, para além da conceptualização das políticas, a realidade das instituições de saúde e, sobretudo, o sofrimento, os sofrimentos vários das pessoas no seu percurso de saúde, evidentemente que a dor era também uma matéria por demais conhecida por mim, tanto mais que tinha estado na administração do IPO de Lisboa. E no IPO de Lisboa havia um núcleo muito forte no serviço de anestesiologia, muito preocupado com a questão do controle da dor, o que era absolutamente indispensável. Aliás, ouvi agora este testemunho de uma senhora sobre a questão da enxaqueca, que nos remete para um problema um bocadinho mais vasto, que é a desvalorização dos sintomas relatados pelas mulheres, e como nós sabemos, a enxaqueca é uma doença que atinge maioritariamente as mulheres, mas tudo o que tem que ver com a saúde das mulheres, nas suas várias vertentes, é realmente muito desvalorizada. E a dor nem sempre e nem sempre era, sobretudo naquela altura, algo que fizesse parte das principais preocupações da prestação dos cuidados de saúde. No IPO, precisamente porque se lidava com uma dor terrível, essa sensibilidade existia e tinha um núcleo muito forte que também tinha uma boa relação com o mecenas do IPO, que era o comendador Nunes Correia, que por acaso até nos ofereceu umas máquinas de dispensa de morfina ao domicílio para os doentes que não precisavam de estar internados, mas estavam em situação complexa desse ponto de vista e, portanto, precisavam de mitigar a dor no domicílio. E havia um enorme problema, porque a partir do momento em que o comendador tinha oferecido aquelas máquinas ao IPO e, portanto, ao Estado, era muito complicado emprestar as máquinas, que era património público, à casa, para as pessoas terem na sua casa. E, portanto, esse foi logo um dos primeiros problemas administrativos que teve que ser resolvido. E que foi resolvido assumindo eu a responsabilidade pessoal por isso. Portanto, era realmente uma matéria relativamente à qual só uma pedra não se sentiria perfeitamente sintonizada e considerando como um dos aspectos centrais no tratamento. Portanto, quando eu estive no Ministério da Saúde, e depois de ter dito e de afirmado no programa do governo que a principal preocupação eram as pessoas e os ganhos em saúde, nós sabemos que realmente a dor é um dos aspectos que mais inibe as pessoas do exercício da sua normal atividade, causa imenso sofrimento e, portanto, cada vez nós tínhamos mais, felizmente, mais meios para a controlar. E habituei-me realmente nessa minha relação muito franca com os serviços todos e designadamente com o serviço da anestesiologia, considerar que era indispensável fazer alguma coisa relativamente a esta matéria para que ela não fosse apenas algo abordado por quem tinha especial sensibilidade para o efeito, mas para passar a ser uma preocupação permanente a nível dos serviços de saúde. E foi assim que surgiu. Fiz várias reuniões com o doutor Caseiro, a doutora Beatriz Craveiro Lopes também fazia parte e fez ao longo de vários anos das relações que mantivemos precisamente em realizações semelhantes já de celebração do dia, porque defendi por despacho que há um dia não era suficiente e aquilo que foi feito também na altura foi um plano de ação de luta contra a dor, porque isso é que é importante. O dia é um despacho que se faz, nem precisa de ser em Conselho de Ministros, nem eu, como ministra, pedi autorização para fazer aquilo que estava na minha competência. Era preciso, era realmente ir fazendo coisas e coisas que qualificassem o nosso sistema de saúde. Não basta dizer que temos um sistema de saúde geral, universal e tendencialmente gratuito. Aliás, isso foi uma revisão da Constituição que se fez em 97, na altura ainda era completamente gratuito,
Mas não basta dizer isso, é preciso depois que aquilo que se proporciona permita a concretização desses princípios que são enunciados. E a dor, nesse contexto, surge como algo de extraordinariamente importante, que só não vê quem que não é importante, ou só quem não sente como importante é, não é verdade? Portanto, é algo que é necessário sentirmos para percebermos como realmente pode dar cabo das nossas vivências. E é, sobretudo, algo que é economicamente muito negativo. É muito negativo. Aliás, hoje, felizmente, já começa a haver estudos, porque só se valoriza aquilo que tem expressão económica, já começa a haver estudos muito completos e muito incisivos relativamente a como a dor contribui para uma diminuição do PIB potencial que pode ser medida e os números são absolutamente astronómicos e, portanto, digamos que quer pelo lado humano, quer pelo lado económico, não há dúvida que esta área é uma área que é central e que deve ser olhada como sendo um ingente e pungente problema que deve merecer a maior das atenções. Portanto, não se fez só o dia, resumindo, não é? Não se fez só o dia, trabalhou-se também num plano de luta contra a dor e foi possível fazê-lo pelo seguinte, porque havia entusiasmo por parte dos profissionais que mais lidavam com esta problemática, porque eles queriam, era altamente positivo e se tudo isto se conjugava, porque é que não havia de acontecer? Tinha que acontecer, evidentemente. E eu acho que tudo aquilo que é positivo deve ser posto em prática e foi isso que aconteceu. Fico satisfeita por cada vez mais se perceber como esta matéria deve constituir, deve ser de atenção prioritária nos serviços de saúde e deve merecer também uma sensibilização social alargada. Quando eu digo sensibilização social alargada, não basta olhar isto do ponto de vista das competências do Ministério da Saúde, faz sentido alargar a visão deste problema aos seus impactos na sociedade, quer do ponto de vista da nossa vivência coletiva, das nossas relações familiares, do peso que isto traz relativamente à organização da nossa vida, ao sufoco que se faz relativamente aos cuidadores, mas também ver a expressão económica, porque como a saúde, ao ser um serviço de cobertura universal, vive de receitas fiscais, se o não controle da dor tem um peso económico, como é evidente, também a parte da economia tem que olhar para isto numa outra perspectiva. Normalmente esta ligação não se faz e foi a ligação que eu sempre fiz porque considerei que era fundamental ligar as várias interações de um problema. Ele não é apenas um problema da área da saúde, é um problema que tem uma relação em múltiplas facetas da nossa vida coletiva e como tal deve ser abordado e considerado e assim ele ganha mais visibilidade e mais ações concretas no sentido de tentar debelar esta tragédia e este sofrimento. Muito obrigado, doutora Maria de Belém Roseira. É sempre, para mim, em particular, é sempre uma honra ouvi-la falar, porque, de facto, a saúde tem que estar em todo o tecido da sociedade, não pode ser só um assunto setorial. De facto, ele é transversal a toda a sociedade e afeta tudo aquilo que nós conseguimos fazer ou não em conjunto. Uhum. Uh, Vamos passar agora a uma parte deste webinar que para mim é muito importante, que é dar voz às pessoas. E dar voz às pessoas com dor é um privilégio que eu tenho de poder dar a palavra à Isabel Pireza, que faz parte da CIP-PT, tal como a Mónica Rebelo, e que
ambas têm histórias para contar, mas sobretudo têm vivências com dor. Isabel, podes começar com o teu testemunho. Olá, boa tarde. Obrigada por me terem convidado para eu dar o meu testemunho. Ahm, eu vivo com enxaqueca crónica e, portanto, a minha dor, é complicada porque não se vê, ou seja, há patologias que a dor é uma coisa que não se vê, mas há patologias que as pessoas percebem que implicam dor. A enxaqueca não se vê e é uma dor muito incompreendida, porque também as pessoas acham que é só uma dor de cabeça, e não é. É uma honra estar a representar os doentes com enxaqueca e cefaleias, porque há vários tipos de enxaquecas e cefaleias. Eu vivo o meu dia a dia com dor desde os 5 anos. Tive a primeira dor de cabeça aos 8, um, e desde aí tenho 52 anos e que tento gerir a minha vida com dor. Mas eu gostava também de dizer que eu não é a dor que me define. Eu sempre trabalhei a vida toda para ter de forma a que a dor não me definisse e, portanto, tento, dentro da medida do possível, fazer a minha vida normal, ter, tenho um trabalho, tenho um marido, tenho filhos, tenho casa, e há uns dias consigo viver normalmente, há outros que não, mas é importante, eu acho, é que não deixemos que a dor nos vença, e que enfrentemos as dificuldades, paremos os dias difíceis, mas que mostremos, de facto, que nós somos pessoas válidas, apesar de vivermos com este problema. Somos pessoas válidas, queremos partilhar a vida em sociedade e queremos fazer mais. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabel. Mónica, o que é isto de viver com dor? Viver com dor, vamos dizer que não é muito fácil. Não vou estar a dizer que é mentira e dizer que realmente é uma situação fácil, porque não é. No entanto, há estratégias para conseguirmos lidar com a dor, não é? Eu, por exemplo, tenho lupus, já tenho 20 anos de lupus. Tem sido um trajeto complicado e vivo diariamente com dores. Já anteriormente eu tinha problemas de coluna, portanto já tinha dores de coluna, e agora com as consequências de lúpus continuo na mesma situação, incluindo agora dores musculares, enfim, várias dores, múltiplas dores. Acho que, conforme a Isabel disse muito bem, acho que há formas de conseguirmos fazer a nossa vida. Eu, no caso, não tenho aqueles dias propriamente de descanso que não tenho nada coisa, que as dores não largam, mas tento fazer a vida o mais naturalmente possível e lidando com as limitações e fazendo aquilo que se pode. Obviamente, conto sempre com a dor dos médicos, não é? Com a sabedoria deles e tudo para me poderem ajudar. E acho que é um trajeto que consegue-se fazer com algum critério, mas que se consegue fazer. Acho que não é impossível. E todas as pessoas que têm dor, acho que devem encarar as coisas de forma positiva e, como eu costumo dizer, viver sem nunca perder a esperança. E o dia da manhã é sempre melhor que o de hoje. Portanto, é isso que eu quero que não. É por isso é que eu estou aqui a transmitir o meu testemunho e a representar a Associação de Doentes com Lupus também, precisamente para isso. Há uma questão que eu quero colocar às duas, pode começar já pela Mónica. O facto de seres uma pessoa com dor, que está à frente de uma associação, ou que representa uma associação, na companhia dos teus colegas com a mesma doença. Sentes que, de alguma forma, esse teu contributo te alivia a dor? Acho que sim. Aliás, eu desde o início que comecei a estar doente,
Achei sempre que podia fazer alguma coisa por alguém que tivesse o mesmo problema que eu. E mesmo naquelas fases em que a pessoa nem de casa consegue sair, sempre tentei ajudar. E acho que isso é uma boa forma de contribuir para minorizar um bocadinho, a minha dor e a dos outros. Ahm, Well, para mim, faz todo o sentido, ahm, representar os doentes, porque aquilo que não tem o rosto ou que não se vê, é esquecido. E, portanto, eu é com muito orgulho que represento esta associação e que pertenço desde o início, e acho que as associações de doentes são imprescindíveis para mostrar as doenças que existem, que as pessoas que existem por trás dessas doenças e que as pessoas que têm essas doenças não se reduzem às doenças e que querem lutar por ter uma vida melhor, e as associações são o ponto de início dessa luta e desse trabalho que nós temos que fazer em todos os níveis, até mesmo trabalhando a literacia e saúde da população em geral. muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Mónica. E agora a voz aos cuidadores, àqueles que dão apoio às pessoas com dor. E temos aqui o Joaquim Britos. E eu começava exatamente pela pergunta anterior, Joaquim Britos. Como é que um cuidador, neste caso um pai, se envolve no movimento associativo para ajudar o seu filho? Tens que ligar o microfone, Joaquim. Olá, boa tarde a todos. Olá, Alexandre, boa tarde a todos os colegas de painel. Bom, essa é uma grande pergunta. Como é que um pai se envolve? Eu penso que qualquer pai que tenha um filho a quem é diagnosticado uma doença, seja ela de que tipo for, começa por se envolver em tudo aquilo que seja possível fazer para que o seu filho possa viver o melhor possível e possa ter a melhor qualidade possível. Pesquisando, recolhendo informações, partilhando as suas experiências ao longo de anos, e eu que ando nesta vida já há quase 30, portanto sei o que é que, por onde é que comecei e por onde é que tive que andar durante estes anos todos para conseguir hoje compreender um pouco melhor as pessoas que me abordam e que me dizem, bom, mas como é que tu aguentas, ou como é que tu fazes para aguentar, como é que tu suportas isso, porque suportar de facto não é fácil. Eh, e, e a dor é uma consequência mais forte ou mais fraca em função de algumas patologias, porque nem todas as patologias provocam dor muito aguda, mas há aquela dor que se sente, mas que não se consegue transmitir. O caso dos doentes neuromusculares sofrem algumas dores posturais que se vão agravando ao longo da evolução da doença e, portanto, por vezes eles próprios não conseguem transmitir a intensidade da dor e compete ao cuidador perceber se há ou não ali escondida alguma dor que requeira alguma ação mais presença. Há, de facto, ao longo da aceitação do diagnóstico, que é por isso é que os pais e os cuidadores se têm que envolver cada vez mais. Uma das questões é que os pais devem aceitar o diagnóstico. Os pais, cuidadores, porque às vezes nem todos os pais são os cuidadores, mas no caso mais comum, que são os pais, eles devem aceitar o diagnóstico que é apresentado. E se este diagnóstico for um diagnóstico chato, terrível, complicado, devem procurar algumas informações que permita que, que a sua própria aceitação enquanto cuidadores, enquanto pais, possa ser um bocadinho mais fácil, embora o fácil entre aspas. Ahm, Depois há uma questão que eu acho que relativamente à dor, nestes casos e na generalidade, eu acho que é preciso que o cuidador compreenda a dor. Nem todas as dores são entendíveis do ponto de vista da convivência.
Aliás, é frequente as pessoas desabafarem que o outro, ele está com as dores, ou hoje está com dores, às vezes diz assim até no sentido depreciativo, mas por isso é que eu acho que é importante compreender, sobretudo quando a dor é invisível. A dor é uma coisa que não se vê. A dor, de alguém que está sentado numa cadeira de rodas, 18 horas por dia, tem que estar presente e ninguém entende porque é que a pessoa tem dor. Mas ela existe, ela está lá. Ahm, Depois é preciso compreender os seus efeitos. Eu acho que compreender os efeitos que essa dor postural, ou não, ou uma dor física mais intensa, ou uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ou qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de dor, tem que ser compreendida pelos seus efeitos. Acho também é necessário que se compreenda, quando ele é possível, o plano de tratamento, que é traçado para essa dor. Nós, nas doenças neuromusculares, não temos muita medicação para as dores, não é comum dizer-se que os doentes têm que tomar uma medicação diária para as dores. Essa medicação é dada em função da intensidade da dor e em função daquilo que o próprio cuidador, por vezes, sente que o doente sente essa dor. Portanto, às vezes o próprio doente não quer medicação e temos que ser nós, enquanto cuidadores, a dizer: olha, toma lá um comprimidinho para ver se alivia um bocadinho a dor, dói-te isto, dói-te aquilo. E às vezes, através dessa compreensão, que nós conseguimos uma ligação mais estreita com, até com a partilha das pessoas que convivem connosco. Depois, eu considero que há, perdão, vários outros fatores que são indispensáveis para que o convívio de alguém com dor no seio de uma família seja mais fácil. É preciso ler um pouco de informação sobre essa dor, sobre aquela patologia, partilhá-la, sobretudo com as pessoas que eventualmente nos abordam e perguntam se ele tem dor, se não tem dor. Nós devemos estar o mais esclarecidos possível sobre essa intensidade e sobre essa forma de explicar aos outros que nos procuram pela experiência, para saber como é que é de fazer. E no momento em que se vive hoje na saúde um tema tão importante como é a literacia da saúde, a literacia em saúde é hoje um tema que é muito transversal, não é só sobre saúde, mas é também sobre todas as questões que rodeiam a saúde. A dor é uma delas, sabermos interpretar algumas literaturas sobre o sentimento da dor e sobre os seus efeitos. Também é preciso que os cuidadores entrem um bocadinho nessa onda para não entrarem eles próprios em depressão. Essa é, aliás, uma questão em que muitos cuidadores se deixam afetar, porque tendo um cuidando que permanentemente sofre de dor e que por vezes não se queixa e que entra ele próprio em depressão, o cuidador sente-se quase que na obrigatoriedade de proteger o cuidando e ele próprio, de tanta proteção, entra num looping de depressão e de alguma depressão, de alguma saúde mental, deixa-se afetar pela saúde mental, pela falta de descanso, pela falta de alternativas, e para isso é preciso não desesperar. Portanto, o cuidador tem aqui uma parte fundamental do equilíbrio que é necessário encontrar nessa convivência. Eu costumo, aliás, dizer que manter uma saúde mental equilibrada, é um princípio essencial para não sofrer e para não fazer sofrer os outros. Mesmo que os outros sofram a sua dor e que convivam diariamente connosco. Nós não podemos entrar naquela desistência e sabermos equilibrar um pouco isso é importante. Por isso, o conselho que eu daria aqui, uma vez que as pessoas também eh, gostam de ouvir conselhos, é que não desanimem, não desistam, mesmo que a dor seja intensa, saibam aceitá-la, saibam moderá-la e saibam que existem tratamentos, existem soluções e é possível conviver cada vez de forma mais saudável com a dor. Muito obrigado, Joaquim. Uh, uma outra pergunta, e esta que tem a ver com o símbolo deste dia. O que é que, do teu ponto de vista,
este tipo de assinalamentos traz para as causas? Eu acho que todos os dias, aliás, hoje em dia é muito comum ver-se que cada doença tem um dia que é comemorado como uma efeméride. É o dia da doença A, o dia da doença B, e, portanto, assinalando um dia da dor que é tão transversal a tanta doença, que por sua vez já tem cada uma delas o seu dia, eu acho que é preciso em cada um dos dias celebrar essa dor como uma efeméride, sabendo como é que se convive com ela e como é que nós conseguimos também captar a atenção de outros que eventualmente não sabem conviver tão bem como quem está habituado a lidar com a dor e a conviver de forma mais fácil. Mas é importante comemorar sempre e falarmos sempre desses dias comemorativos. Ainda que não sejam propriamente festivos, que sejam evocativos, mas não propriamente festa. Ok, muito obrigado, Joaquim Brito. E vamos ouvir mais um testemunho aqui de uma pessoa com dor, que também nos trouxe o seu testemunho neste dia. Uh, Ouçam com atenção. Boa tarde, chamo-me Teresa Rebelo e tenho 73 anos. Aos 16 anos, diagnosticaram-me um problema grave de coluna, com o qual eu tenho vivido sempre toda a minha vida e tendo sempre dores 24 sobre 24 horas. Não é impossível de se viver. A primeira coisa que temos que fazer é fazer a aceitação da doença e depois tentarmos lidar com ela o melhor que sabemos e que podemos. Para isso estão cá os médicos, os fisioterapeutas e uma das coisas muito importantes é a nossa família, que isso ajuda-nos, portanto, nos momentos mais difíceis, sentirmos que não estamos sozinhos. Portanto, acreditem que com problemas de dores vocês conseguem também fazer a vossa vida como eu tenho feito até à data, com os seus altos e baixos, mas o que é normal, portanto, acontecer. Ora bem, vamos passar para a voz dos profissionais de saúde, e eu tenho a honra de chamar aqui a terreiro a doutora Beatriz Craveiro Lopes, que também foi uma das pessoas que há 25 anos procurou pugnar por esta causa e procurou dar sustentação, neste caso, sendo ela médica, a este Dia Nacional de Luta contra a Dor. Pedia só que ligasse a câmara e o seu microfone. O microfone está ligado, a câmara é que eu não consigo ligar. Acho Então, que o Beatriz, host. mas Já, era já me importante para a veem? transmissão que Já me tivesse uma veem? câmara. Veja lá se consegue. Vamos ver. Não estou a conseguir. Ok. Já me veem, já me veem. Bom, já Pronto. estou a ver. Já me estou a ver, né? Ora, eu penso que, bem, cabe-me dizer de facto o que é que, na minha opinião, como profissional de saúde, e é a minha opinião, não é? Pessoal, o que é que mudou do primeiro dia, do 14 de junho de 1999 até o momento atual, dia que a doutora Maria de Belém, que era Ministra da Saúde na altura, e escolheu este dia para comemorarmos esta efeméride. E de facto, 25 anos são passados, não é? Faz aos 25 anos, muita coisa mudou. A visibilidade da dor mudou para melhor, mas ainda está muito longe daquilo que é desejável. Portugal e os portugueses também mudaram, o Serviço Nacional de Saúde também mudou e a demografia portuguesa, designadamente o índice de envelhecimento e a esperança de vida também mudaram. E porquê é que estes dados são relevantes? Porque a maior longevidade, que é uma grande conquista do Sistema Nacional de Saúde e que é próprio de uma sociedade moderna, e a inversão da estrutura etária da pirâmide demográfica tornaram a população cada vez mais idosa, refletindo-se nas patologias dolorosas associadas à dor crónica.
é muito maior nestes grupos etários a incidência e prevalência dos síndromes dolorosos crónicos, portanto, nos grupos mais idosos, do que nos mais jovens, apesar de que, infelizmente, os mais jovens também são afetados. E, consequentemente, também é muito maior a procura pelos cuidados de saúde primários e pelos cuidados hospitalares. Relembro que o índice de envelhecimento, que se define-se como quantos idosos existem para cada 100 jovens, ora bem, em 25 anos, portanto, em 99, o índice era de 96, isto é, 96 idosos para 100 jovens. Em 22, duplicou, passou para 183, isto é, 183 idosos para 100 jovens. E a longevidade também aumentou neste período de tempo. À época, em 1999, as mulheres, a longevidade era de 80 anos, aumentaram 5 anos até agora, e os homens ainda aumentaram mais, foram para o dobro. Portanto, aumentou a sua longevidade em 10 anos, de 72 para 82 anos. Mas, ainda voltando aqui à questão das unidades de dor, antes de que a doutora Maria de Belém já mencionou ainda há pouco, antes de 1999 já existiam várias unidades de dor em funcionamento, a primeira das quais foi, de facto, o IPO de Lisboa, dirigida pelo Dr. José Luís Portela, e que foi criada em 1978. Mas não eram, estas unidades não eram reconhecidas formalmente pela tutela. Com a escolha do dia de 14 de junho como o Dia Nacional contra a Dor, em 1989, e depois com o advento do Plano Nacional de Luta contra a Dor, em 2001, também impulsionado pela doutora Maria de Belém e aprovado por despacho ministerial, esse despacho, o que é que fez acontecer? É como se fosse foi um tiro, não é? Foi de facto um grande passo gigante que foi dado na altura, porque definia o modelo organizacional a desenvolver pelos serviços de saúde, públicos naturalmente, e as orientações técnicas recomendadas para a promoção das boas práticas profissionais na abordagem da dor, e depois evoluiu 7 anos mais tarde para o Programa Nacional para o Controlo da Dor. Ora, este novo impulso, associado aos factos, aos factos, às descobertas e aos avanços científicos significativos destas últimas 2 décadas, isto levou a uma melhoria exemplar no exercício clínico da medicina da dor, que é como deve ser dito corretamente, não é? O exercício da medicina da dor. Tal verificou-se na área do diagnóstico, número 1. Número 2, na área do tratamento conservador, na área dos procedimentos invasivos e, em quarto lugar, também foram assimilados várias outras terapêuticas complementares, apesar de algumas delas ainda permanecerem com alguma controvérsia. Nas unidades de dor, mais ou menos diferenciadas, assim como noutras especialidades hospitalares e também na medicina geral familiar, a abordagem e o tratamento da dor crónica é orientada correta e tendencialmente para o conceito de dor total. E o que é isso de dor total? Que é muito importante e que já foi aqui falado pelos intervenientes todos antes de mim. Esse conceito de dor total, portanto, é um conceito holístico que chama a atenção para a pessoa que não sofre apenas pelos danos físicos, mas também pelas consequências emocionais e sociais. Inclusive, em situações extremas, o doente pode transformar-se num ente doloroso, no homem ou na mulher dolorosa, todo ele, comprometendo a sua própria personalidade e puxando para si, todo o sofrimento do mundo. Outra coisa que eu gostava de partilhar convosco era a Ordem dos Médicos acompanhou esta evolução e criou a competência em Medicina da Dor em 2006, e o primeiro colégio da Medicina da Dor iniciou as suas funções em 2009 e que é constituído por várias especialidades médicas e que continua em funções, naturalmente. Eu não posso deixar de falar do papel importantíssimo dos enfermeiros e dos psicólogos e dos psis, né? Que são da máxima relevância na constituição destas equipas especializadas nas unidades de dor, estando definida a estrutura das respectivas equipas proporcionalmente à dimensão e ao grau de diferenciação dessas mesmas unidades. Os recursos humanos e tecnológicos de que dispomos continuam a ser curtos, muito curtos, mas não é por isso que a gente não continua a nossa batalha. A batalha continua e não é por tal facto que os profissionais de saúde não continuam a exercer a clínica, tratando mais doentes e com melhor qualidade,
com uma adequação e preparação e atualização científica contínua com o máximo de rigor. A gente nunca mais para de estudar, mas não podemos esquecer a cultura da relação da empatia com os doentes e os seus cuidadores. Isso é que não pode ser nunca esquecido. É necessário combater o estigma ancestral da dor crónica, ouvindo o doente, mostrar que foi entendida a descrição da sua dor e o efeito e o impacto que tem nas suas atividades de vida diária, validar o que o doente disse, dando-lhe a oportunidade de corrigir, se necessário, e apoiando as eventuais capacidades de adotar estratégias do controle da sua própria dor. É imprescindível a criação de um plano terapêutico integrado, de modo a empoderar o doente e o seu cuidador, se for o caso disso, a contribuir para a gestão da sua própria dor. E como o Joaquim falou anteriormente, é fundamental providenciar para os doentes educação e fontes educacionais acerca da dor crónica. O controle da dor crónica marca a diferença na vida dos doentes, nos sistemas de saúde e na economia do país. Estamos numa fase de desenvolvimento da investigação e do progresso científico, esperando que o diagnóstico seja cada vez mais feito com mais acuidade e que o tratamento seja o mais personalizado possível. A dor crónica é de enorme importância, não só pelo seu gigante peso epidemiológico e também pelo gigante peso socioeconómico, mas também pelo impacto que tem na vida do indivíduo, da família e do mundo laboral. A dor crónica é uma condição muito complexa, não é? Porque não é tangível, não é palpável, não é visível, mas pode e deve ser tratada. E o seu tratamento é um direito humano básico. É isto que eu gostava de partilhar convosco na perspectiva de um profissional de saúde ligado às unidades de tudo. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado, doutora Beatriz. Também para si uma pequena questão, e essa questão tem a ver com aquilo que, no seu sentir, foi a importância deste dia, do assinalar deste dia. A doutora Beatriz já o, já, já o tem na sua agenda há pelo menos 25 anos, e dá 25 anos para cá, como é que foi assinalar o Dia Nacional da Luta contra a Dor? É sempre com esperança, que a esperança na sua visibilidade e com preocupação que, sobretudo, não só pela parte dos próprios doentes e pela população em geral, mas também pelos decisores políticos que devem dar a esta questão. E como em tudo, temos altos e baixos, não é? E com a doutora Maria de Belém foi de facto formidável o impulso extraordinário que foi dado na altura. Depois tivemos novo impulso em 2008 e depois, mais recentemente, as coisas em termos de, como é que eu ia dizer, de sensibilidade política têm estado um bocadinho mais mornas. Mas pronto, já estão a mexer há algum tempo, mas queremos mais porque temos dificuldades, como sabem, nos recursos humanos e a aquisição de equipamentos tecnológicos, porque hoje a dor, para tratar a dor, dos vários tipos de dor, não é? Porque é uma lista telefónica de tipos de dor, e estamos a falar de dor crónica, temos várias possibilidades terapêuticas, isto para pensar nos danos físicos, e também muitas outras abordagens do seu ponto de vista emocional. E o que é que eu lhe posso dizer? É sempre um dia de esperança. A esperança é a última a morrer. Muito E a obrigado, batalha doutora. continua, e a batalha continua. É verdade, a batalha continua e A tem que batalha continua. A gente continuar. não baixa os braços, não pode baixar os braços, de maneira alguma. Exatamente porque é uma batalha e porque nós temos uma grande equipa em toda a Europa. Acho que é agora a hora de ouvirmos o testemunho dos nossos parceiros, desta nossa equipa, desta nossa coligação, que na Europa connosco também nos dá voz. E, portanto, irei partilhar agora o testemunho do Patrice Forger, da CIP Europa.
Hello, everyone. It's a great pleasure for me to represent today SIP, the social impact of pain platform. And that's important to discuss two things today. The first is the importance of what you do, of what you can do, and what the SIP national platforms do to raise awareness on pain and to influence policies. That's extremely important. Of course, I will also discuss and mention what the European platform does and how we can collaborate to discuss these different aspects. So, my name is Patrice Forget. I'm the chair of the Social Impact of Pain platform. I'm by training an anesthesiologist and a pain specialist, and I work in Aberdeen in the UK. And it's my pleasure to co-chair SIP as an healthcare professional with Divya Ryan, who's the president of Pain Alliance Europe. And this is extremely important because SIP is a partnership between professional organizations, EFIC, the European Pain Federation, and Pain Alliance Europe, which is an umbrella organization representing more than 400,000 people living with pain. And this is absolutely essential to do that together. Of course, SIP wouldn't be what it is without the SIP team. And first of all, Angela Cano Palomares, who's Advocacy and Project Officer at EFIC and responsible for the organization, the coordination, and actually being the engine of all the activities that we do in SIP. And very well supported by Raluca Marcu and Paloma that you can see on the slide. Social Impact of Pain platform is, as I've said, a partnership between EFIC and PAE. And we want to raise awareness of pain and change pain policies. We provide opportunities for discussions among these different stakeholders, not only the professionals and the patients, but then go back to politicians, healthcare insurance providers, representatives of authorities, finally also to improve financement of care, education, and research. We're supported by two pharmaceutical companies, Greentel and GSK. Without these companies, it wouldn't be possible to do all what we do. And very importantly, we're supported by you, by the national platforms. And SIP Portugal is, of course, an important platform. You do much, and with you, we can finally do much more than otherwise what we could do alone, or at least at the European level. There are many other national platforms, and every year we have one or two countries joining us. So that's great to see that growing up. This year, that was Germany and Sweden creating their national platforms. And we can, thanks to this diversity that we have in Europe, then dig into new topics, new subjects, and explore new avenues, exchange best practices. And thanks to that kind of discussion we have during our national platform calls, it's possible to learn from each other and then to enrich the agenda. Enrich the agenda for raising awareness, as I've said, by exchanging information, and then help also at the European level to develop, foster strategies, improving pain care, not only in our countries, in our local environment, but also internationally speaking, to get that done on a better way. That's currently the case. We have some priorities, and every year we, with the national platforms, discuss together what is the main priority that we should add or remove, and then what's the agenda for next year. For 2024, as you can see, then digital health is important. The new WHO
ICD-11 classification is very important because pain is much better recognized, mental health, and access to treatment. We have a number of activities, just to mention a few of these: the Book of Evidence, the case studies, National Pain Plan Model, are things that can be done with you, by you, supported by the European platform. A number of translation and dissemination of information is something that we do together, because we have some materials that might be very useful at the national level. But again, it wouldn't be possible without you. Thank you very much indeed. Ora bem, acabámos de ouvir o testemunho dos nossos parceiros, dos nossos amigos, dos nossos companheiros nesta jornada, como conseguiram compreender. A CIP é de facto uma plataforma, é um conjunto que agrega muitos atores e que agrega sobretudo atores em duas áreas importantes. Uma na área da investigação e na área do tratamento da dor, e outra na área dos representantes da pessoa com dor das associações de doentes. Vamos dar agora a palavra ao Dr. Filipe Antunes, que nos irá também aqui dar um bocadinho da voz da CIP Portugal e daquilo que se pretende para este movimento, para esta forma de interagir e de dar voz à dor. Muito obrigado, Alexandre. Sim, de facto, eu estou aqui a representar a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, uma associação multiprofissional que congrega todos aqueles profissionais que se interessam pelo estudo, pelo diagnóstico, pela investigação, pelo tratamento contra este flagelo enorme, social, total, tal e qual como a Beatriz falava um bocadinho, e que é a principal razão pela qual alguém procura cuidados de saúde em Portugal. Relembro que os estudos que temos presentes relativamente à realidade nacional apontam para que tenhamos uma prevalência da dor crónica em cerca de 1/3 da população portuguesa, tornando então a dor a principal doença no panorama nacional. Isso nem sempre é compreendido, tal e qual como já foi aqui referido por várias pessoas e por vários intervenientes neste webinar, porque de facto a dor não é tangível, não é visível, mas de facto só a tem quem a sente. E, de facto, o sentimento é pessoal e intransmissível. Significa isto que, de facto, se o conseguirmos captar e tornar visível e tornar essa pessoa perceptível, vamos conseguir tornar isso transmissível e, portanto, com uma melhor qualidade podemos propor a essa pessoa, a esse cidadão. As datas que passaram e que continuam presentes são importantes porque nos criam memórias. E, efetivamente, são importantes essas memórias porque alguém que estava com um determinado tipo de funções e que teve a grandeza, a perspicácia de pôr este tema no mapa, teve uma visão importante. Portanto, relembrando aqui o 14 de junho de 1999, relembro necessariamente a doutora Maria Helena Roseira, que foi a pessoa fundamental para criar e pôr a dor no mapa. É verdade, tal e qual como já foi dito aqui, que nem sempre esta visão política tem sido importante, mas isto julgo eu que passa talvez por algum distanciamento, ou por alguma distância, melhor dizendo, que os decisores políticos têm relativamente a esta situação. A doutora Maria Belém já fez aqui ver que estava muito presente nesta situação, porque tinha feito parte do Conselho de Administração do IPO e, portanto, estava no terreno, sabia o que é que se passava, sabia o que é que era importante. É tal e qual como nós, que estamos na APED e que somos parceiros aqui da CIP, estamos no terreno, sabemos, sentimos aquilo que é importante fazer. E, portanto, daí esta luta que temos tido ao longo do tempo, tentar pôr a dor, particularmente a dor crónica, pelas razões que a doutora Beatriz já apresentou aqui, por ser uma doença muito prevalente, pô-la no mapa. É importante ter este espaço, ter e dar voz a quem tem dor,
porque de facto são essas as pessoas importantes, são essas as pessoas que é preciso cuidar, que é preciso ajudar, que é preciso resolver a situação para terem a melhor qualidade de vida possível. Nem sempre é possível resolver esta situação, mas se tivermos resiliência, tivermos esperança, que é sempre a última coisa a acabar, como se costuma dizer, às tantas podemos criar as condições para termos uma vida mais feliz, um mundo mais feliz. Portanto, o facto de estar aqui a representar a APED como parceiro da CIP Portugal, tendo lugar também na discussão, nas propostas, na criação de projetos, de estudos, de webinars, tal e qual como este está aqui a ser presente para relembrar e para marcar o 14 de junho como uma data importante. É importante para fazer ver a todos aqueles que nos estão a ouvir e àqueles que não nos estão a ouvir possam eventualmente estar presentes no futuro, a vir, a estar no terreno, a verem de facto as dificuldades que temos, as necessidades que surgem e que seja preciso dar a volta um bocadinho a esta situação para tentarmos resolver e dar a melhor qualidade de vida a quem nos procura. Portanto, é com muita satisfação que estamos aqui presente neste webinar. Dar os parabéns à CIP Portugal por ter tido esta ideia. Relembrar que, de facto, por razões de concertação, de dinâmicas nacionais e internacionais, nós acabamos por comemorar o 14 de junho, ou o Dia Nacional da Luta contra a Dor, na terceira semana, na terceira sexta-feira do mês de outubro, por razões de conciliação e de dinâmica nacional e internacional. Todos os anos comemoramos o Dia Nacional da Luta contra a Dor, fazemos, enquanto APED, o nosso Congresso Nacional, ou o nosso Encontro das Unidades de Dor, coincidindo com este dia, precisamente para não o deixar esquecer, para o marcar, porque foi o facto e um marco importante na dinâmica da melhoria, na criação dos cuidados de saúde, da luta contra a dor em Portugal. Portanto, agradeço a disponibilidade e o convite que me fizeram para estar aqui. Não poderia recusar esta situação, porque de facto é isto que nos move, é nesta circunstância, enquanto presidente de uma associação multiprofissional que congrega todos aqueles que estão interessados neste tema e que, portanto, represento de alguma forma toda a dinâmica daquilo que se tenta fazer para aliviar este sofrimento e este flagelo social. Muito obrigado. Eu chamava a atenção das pessoas que estão a assistir, que colocaram também testemunhos na nossa página de YouTube, que se atrevam e façam perguntas aos nossos participantes, porque de certeza absoluta vão ter respostas, pelo menos de especialistas e das pessoas que mais de perto lidam com este tema da dor. Maria Teresa Flor de Lima, o palco é seu. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os participantes e todas as pessoas que estão a assistir. Quero dar um agradecimento especial à doutora Maria de Belém Roseira, porque este dia, este primeiro dia, marcou a minha vida profissional até hoje. Primeiro porque eu já me interessava por dor, mas a partir daí eu comecei a nunca esquecer as pessoas com dor e vou continuar com certeza nesta caminhada. Como vimos, os testemunhos anteriores, a CIP Portugal, plataforma nacional que está ligada à CIP Europa, tem dois pilares. O pilar dos profissionais de saúde, portanto aqui já representado pelo Dr. Filipe Antunes, que é a APED, e que tem a grande responsabilidade científica de todos os projetos, e tem um outro segundo pilar, que é a Pain Alliance Europe. Eu vou falar mais deste pilar, uma vez que, desde o princípio da CIP, em 2010, 2011, que eu tenho acompanhado
todos os projetos, todas as ações que se têm desenvolvido, inclusivamente estudos a nível europeu, porque a Associação de Doentes de Dor Crónica, das quais eu sou uma cofundadora, já vai fazer 20 anos e foi sempre uma companheira da comemoração de todos os Dias Nacional de Luta contra a Dor. Portanto, a comemoração dos Dias Nacional de Luta contra a Dor no nosso ambiente, isto é, nos Açores, era fundamentalmente desenvolvido, por um lado, pelos doentes e, por outro lado, pelos profissionais. E desde muito cedo se percebeu que é muito importante dar as mãos aos doentes. É muito importante a relação de confiança entre doentes e profissionais. E é este exemplo de dezenas de anos que eu tenho vivido permanentemente. Para falar-vos da Pain Alliance Europe, nós. Teresa, peço desculpa, mas tocou no microfone e desligou. Tem razão, muito obrigada. Então, eu estava a falar da Pain Alliance Europe e a dizer que é uma umbrella a nível europeu que congrega 40 associações de doentes de 17 países e que, portanto, como vimos pelo vídeo do Dr. Patrice, acompanha 400 mil pessoas com dor crónica. Que isto realmente é uma amostra daquilo que se passa a nível europeu e mesmo a nível português, que já vimos que a prevalência é muito elevada. A Pain Alliance Europe tem desenvolvido, como já disse, projetos de investigação, e é o segundo pilar da CIP, na medida em que traz as vivências, os problemas, as complicações das pessoas com dor, as, aquilo que é necessário fazer pelas pessoas, a maneira como se deve acompanhar e que, simultaneamente com toda a evolução científica que tem havido ao longo dos anos, como disse a Beatriz, pois de mãos dadas temos feito muito trabalho. Para mim é uma honra realmente ter participado neste projeto desde o seu início, e penso que nós, em conjunto com as 12 ou 13 associações de doentes nacionais, pois temos feito um ótimo trabalho também a nível nacional, na medida em que não só se trata de traduzir documentos, trata-se de organizar eventos, trata-se de ir ter com os políticos, trata-se de divulgar todas as decisões que são tomadas a nível europeu, e nós estamos a entrar numa época muito importante, em que, com o novo Parlamento Europeu, nova Comissão Europeia, a CIP vai ter um papel muito importante em levar a problemática da dor aos decisores políticos e de todos os países. E nós, em Portugal, precisamos de realmente sensibilizar ainda mais, porque por muito que se faça, nunca se consegue chegar ao que se quer, de sensibilizar não só decisores políticos, como a própria sociedade em geral, sobre esta problemática invisível. Portanto, eu gostava de salientar que, na minha experiência profissional, foi muito importante aquilo que aprendi com as pessoas com dor crónica e, sobretudo, construir a relação de confiança que é preciso ter, de modo a que fazer com que as pessoas percebam o que é a dor, percebam o que é que têm que fazer, percebam os tratamentos e, neste aspecto, é no fundo fazermos literacia para a dor, que eu penso que não se pode parar um único instante e nós temos que continuar. Esta é a mensagem que eu quero deixar, não só como pelos profissionais, também pelo lado das associações de doentes, é que temos em comum um trabalho constante, permanente, temos ainda muito a fazer e juntos faremos sempre melhor. Obrigada. Muito obrigado, Teresa. E vamos encerrar em grande aqui esta primeira parte do nosso webinar com o testemunho da Anabela Plica, que é mais uma pessoa com dor. Vamos ouvir.
Olá, boa tarde a todos os que nos estão a ver e ouvir. O meu nome é Anabela Plica, tenho 65 anos e tenho fibromialgia diagnosticada há 25. Viver com dor não é fácil, acordar com dor, dormir com dor. Tem sido um trabalho que eu tenho feito em mim mesmo ao longo do tempo. A primeira fase é aceitar a doença, aceitar que tenho esta doença e que não vou poder mudar nada. É uma doença crónica e eu tenho que me ajustar e tive que me ajustar a viver com ela o melhor possível. E o melhor possível, o que foi para mim? Para mim foi aceitar a doença, foi tentar ver as coisas mais positivamente, pensar que eu não sou doença, eu sou a Anabela, tenho uma vida para viver e tenho que fazer ajustes na minha vida para viver essa vida o melhor possível. Para mim foi importante e é importante fazer exercício. É uma coisa que nos ajuda muito, é difícil, não digo que não é, porque se temos dor e vamos fazer exercício é complicado, mas depois vamos ficar melhores. Os alongamentos fazem-nos bem e fortalecer os nossos músculos. Por outro lado, também uma hidroterapia. Claro que nem sempre tudo aquilo que eu necessitaria fazer em terapias para me ajudar na dor, nem sempre é possível, porque o Serviço Nacional de Saúde não comparticipa e, portanto, eu tenho que economicamente fazer um esforço muito grande. A mensagem que eu quero deixar a todas as pessoas que vivem com dor: somos fortes, somos guerreiros, somos guerreiras, convivemos com a dor, mas estamos cá e temos que viver a nossa vida o melhor possível. Vivam a vida e não se deixem abater pela dor. Força para todos. Foi de facto um testemunho forte, foi um testemunho que de alguma forma nos motiva também aqui para este assinalamento do Dia Nacional da Luta contra a Dor. Passávamos agora a uma fase de debate em que é possível a todos os que estão a assistir colocar as suas questões na janela de diálogo do YouTube. E aqui internamente já temos algumas questões em cima da mesa. Eu começaria por uma pequenina provocação. Eu, como sou muito curioso, fui à procura de ver quantas vezes a palavra dor era mencionada neste plano, que agora é objeto de notícias, este plano de emergência. E infelizmente não descobri uma única referência à palavra dor. Ela aparece sim, mas como sílaba de muitas outras palavras, nomeadamente daquela palavra tecnocrática que se chama indicador. Mas como estamos a pensar em pessoas, eu gostava também de vos ouvir sobre como é que nós podemos dar a volta a esta situação e tornar até estes documentos, que são documentos de política geral e documentos de ação, com uma visão mais humana e com uma visão que, sobretudo, olhe para aquilo que é o cotidiano das pessoas. Porque, na realidade, a dor não é só uma questão de menor, é uma questão maior na vida das pessoas que têm dor. E é uma questão que também não é passageira, normalmente é permanente e é para a vida. E, portanto, eu acho que nós temos que dar voz à dor, e, portanto, é isso que estamos aqui a fazer. E eu perguntava-vos como é que nós podemos coletivamente melhorar e sermos capazes de tornar mais incisiva esta questão do combate ou da luta contra a dor. Se calhar começava pela doutora Maria de Belém. E eu ia mesmo pedir a palavra, porque não encontro a mãozinha. Já no dia com o Zoom aconteceu isto de não encontrar a mãozinha. Mas pronto, muito rapidamente, só para dizer uma coisa. Este plano que foi apresentado é um plano apenas centrado na recuperação de listas de espera
e sobretudo na oncologia. Portanto, agora, o que é importante, penso eu, é o seguinte: qual foi, a meu entender, a principal evolução que houve, embora ela possa não se fazer sentir? É que também no meu tempo se criou o Instituto da Qualidade. Depois desapareceu um bocado da saúde, a questão da qualidade. Mas não há um sistema de saúde evoluído e qualitativamente decente, desculpem usar esta expressão, mas é assim, se realmente não tiver a componente da dor no seu seio, não é verdade? Porque isso faz parte hoje em dia da qualidade da prestação de cuidados. Portanto, acho que o que se tem que fazer é muito esta tónica da importância da inclusão da dor e do controle da dor na avaliação de qualidade do sistema de saúde e nos parâmetros qualitativos, porque depois esses parâmetros qualitativos entram para tudo e designadamente para a contratualização financeira. Portanto, eu acho que é fundamental ver como é que está esse aspecto. Eu, sinceramente, não sei se existe alguma referência nesse sentido, mas tem que existir. E verifico que grande parte não. Eu, por acaso, há bocado estive ali a ver umas coisas do meu tempo que eram muito completas. Tínhamos uma Direção-Geral da Saúde, para além de ter um excelente diretor-geral, era formada por gente muito capaz, do ponto de vista dos quadros que o integravam, e tínhamos comissões de especialidade para as várias áreas em que os profissionais de saúde colaboravam graciosamente. Era fantástico, era muito engraçado, aliás, e eu fartava-me de agradecer isso, porque era uma coisa que ninguém valorizava se não fosse dada a conhecer. E realmente os programas que se faziam eram programas bastante completos e feitos por quem sabia. Aliás, basta ter ouvido aqui a doutora Beatriz Craveiro Lopes para perceber que é uma pessoa que sabe do que está a falar, não é? Tudo o que disse em termos, digamos, da descrição da importância da doença, do ponto de vista epidemiológico e da dor, do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista da política de saúde por causa do envelhecimento da população, não é? É uma pessoa que percebe e sabe do que está a falar e que é importantíssimo aproveitar estes conhecimentos para acrescentarem, digamos, qualidade aos documentos que são produzidos pelo Ministério. Portanto, eu acho que na questão específica aqui da dor, a dor tem que ser uma exigência do sistema de qualidade que é aplicável aos cuidados de saúde e que tem que estar inscrito no roteiro que permite que ele depois seja levado à prática. Porque muitas das coisas de que as pessoas se queixam é assim, pelo que eu ouço, não é? As pessoas continuam a vir falar comigo e eu costumo dizer que saí da saúde há 25 anos, mas a saúde não me deixa sair de dentro dela. Acho que as pessoas vêm-me colocar os seus problemas. É que realmente nós temos hoje muito mais meios para o controle da dor, mas muitos deles são muito dispendiosos. E é por isso mesmo que há indicações terapêuticas que vão em escala progressiva relativamente à sua utilização. E para isso é preciso definir regras muito claras que as próprias sociedades científicas estão disponíveis para ajudar a definir. E aquilo que muitas vezes hoje se passa é que os ministérios, e eu acho que com esta ministra vai ser diferente, os ministérios não percebem a riqueza, os sucessivos ministérios da saúde não percebem a riqueza que têm, que está a ser desaproveitada. Não sei se me faço entender. Porque nós temos que fazer as coisas bem. E quanto melhor as fizermos, mais credibilidade temos,
melhor, melhor é até a reputação do país. E a reputação do país também tem um valor e uma marca, não é importante, que é indispensável salvaguardar. Estou a falar assim porque estou a ser moderada por um engenheiro que percebe muito destas coisas. Eu passo a vida a lidar com engenheiros e entendo-me bem com eles, porque realmente percebem muito bem esta linguagem e são muito obreiros, não é? Eles fazem coisas, realizam coisas, perdem-se pouco às vezes com os detalhes da, digamos, protocolares e vão logo para a realização, o que é excelente. Porquê? Porque como nós temos ciclos democráticos muito curtos, se nós não aproveitamos aquela oportunidade, podemos depois dar uma série de ciclos seguidos, cada vez mais curtos, às vezes a não conseguir criar nada, não é? Portanto, se eu tivesse um conselho para dar, era este. Ter o controle da dor como um indicador da qualidade do sistema de saúde. As associações de doentes podem, digamos, estão muito sensíveis a isto, evidentemente, e podem ser uns grandes aliados. E os médicos e os profissionais de saúde são capazes de justificar, do ponto de vista clínico, o que isto pode realmente significar e, sobretudo, podem garantir que as indicações terapêuticas que são dadas não são indicações terapêuticas para beneficiar quem vende os medicamentos, são indicações terapêuticas para beneficiar os doentes e com a preocupação da adequada gestão dos recursos financeiros que sejam disponibilizados, porque realmente estes protocolos que são definidos ao indicarem uma utilização progressiva dos medicamentos, têm essa preocupação em mente e é logo necessário falar sobre isso para que o político ouça, porque os ministros da saúde é assim, têm que discutir o orçamento que lhes é dado numa competição com os outros ministérios, não é? Porque a saúde vive das verbas do Orçamento de Estado. E tem que sempre encostar essa vertente à justificação das coisas que propõe, para que depois o próprio Ministro da Saúde possa fazer essa discussão no seio do Conselho de Ministros, quando chegar à altura de justificar determinado tipo de aumentos. Fiz-me entender? Fez sim, senhora. E eu acho que a Beatriz também tem qualquer coisa para dizer. Deve ter, deve. Muito obrigado, doutora Maria Nada. Belém. É um Beatriz, gosto. Eu daqui a bocadinho tenho que sair, mas tens posso que ligar o dizer. microfone, por favor, Beatriz. Né? Eu subscrevo total e completamente o que a doutora Maria de Belém acabou de dizer. E, de facto, comparando agora em termos políticos, de política de saúde, a diabetes com a dor, a diabetes conseguiu, por exemplo, ser um indicador, e bem, conseguiu e bem, ser um indicador, por exemplo, para a medicina geral e familiar. Eu sei que os MGF estão subcarregados com papeladas e burocracias, etc. Mas, de facto, se a dor pudesse ser uma das medidas, não é? Se a dor pudesse ser introduzida como um indicador da doença, não é? Porque nós temos dois biomarcadores clínicos na nossa atividade. Um é a febre e outro é a dor. E a dor é desprezada, mas a dor é transversal agora falando como profissional de saúde, é transversal a todos os profissionais de saúde. Todos tratam dor. E que, claro, depois há uma escada que, conforme a complexidade das situações, depois haverá algumas situações que só alguns estarão habilitados para tratar. E também há dor intratável, não é? Mas, portanto, na perspectiva da dor ser transversal a todas as pessoas, à população toda, quando adoece,
e é transversal a todas as especialidades médicas, sejam elas hospitalares ou não hospitalares. E não só os médicos, os outros profissionais de saúde, e sendo um biomarcador clínico importantérrimo, penso que uma das várias medidas que podiam ser, enfim, angariadas e influenciadas para a tutela se sensibilizar, era que a dor fosse considerada um indicador formalmente, como são outras situações, nomeadamente a diabetes. Outra coisa que também que também era importante era de facto as próprias unidades de dor não são serviços independentes, como é que dizer aqui, o que desconsidera, no sentido lato da palavra, desconsidera a importância desses serviços, porque são sempre serviços dependentes de outros serviços e que quando há falta de profissionais vão buscá-los às unidades de dor e ficam as agendas por cumprir. Portanto, e era isto que eu queria dizer. Eu não vou falar aqui do ICD-11, que a Karina já se manifestou, e caberá ela então falar sobre isso, mas pelo menos estas duas questões. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu sou anestesista, não é? A nossa unidade é a única, do Hospital Castelo de Horta, é a única que é autónoma de todos os outros serviços hospitalares. Mas, se eu for tratar doentes em regime de internamento, é só para verem o absurdo. Eu sou oncologista para prescrever, para ir a minha prescrição para a farmácia. Eu vou ver o doente à cama, na enfermaria, e sou oncologista. Se eu for fazer para o bloco operatório um procedimento invasivo, eu estou inscrita como cirurgia. Isto para enganar, não é o sistema que nos serve. Nós temos que servir um sistema rígido, que já está obsoleto, e em vez de ter plasticidade para as suas atualizações. Portanto, só para vocês terem ideia da loucura, do absurdo, do abstruso, e sendo eu anestesista, mudo de especialidade, não tendo essas especialidades, porque eu sou anestesista e tenho competência em medicina da dor, mais nada, e chega, e sobra. Isto porque o sistema, neste caso, o sistema informático do Sistema Nacional de Saúde, não nos contempla. E, no entanto, nós contribuímos largamente para tratar os doentes e ver as listas de doentes e os pedidos que há de norte a sul e de leste a oeste e para ver como é que a dor é desconsiderada em termos de... Não lhe é dada importância, não tem relevância. Pronto, desculpem este desabafo, mas é só para vocês. Eu só levantei a ponta do véu e mais não vou dizer porque eu não sou má língua. Não costumo ser. Eu posso dizer uma coisa? Eu posso dizer uma coisa. Pode, com certeza, pode ir. Esse problema dos sistemas informáticos os engenheiros resolvem. Portanto, esse tem de se resolver, que é disparatado, não é verdade? É uma queixa recorrente. É uma queixa recorrente. Eu sou utilizadora dos serviços de saúde e confronto-me imensas vezes com isso. E, claro, protesto logo e vou falar com quem de direito. É recorrente os médicos queixarem-se que nem sequer são consultados para a arquitetura dos sistemas informáticos. É engraçadíssimo, não tem graça nenhuma, não é? Quer dizer, é uma coisa absolutamente disparatada. Mas é só para dizer à doutora Beatriz Craveiro Lopes o seguinte, que já há 2 ou 3 anos, eu estou em vários júris que atribuem prémios, bolsas financeiras para determinados projetos, etc. E surgiu-nos, ou foi premiado, um projeto do Alto Minho para o controle da dor, que foi precisamente proposto pelos cuidados de saúde primários. Nós agarramos-lo logo com ambas as mãos. E, portanto, talvez seja até interessante tentar conhecê-lo, porque aquilo fazia, depois começou a fazer a ligação com o Hospital de Viana do Castelo, e para tentar, se aquilo estiver a dar bom resultado, e se for realmente uma atividade que eu penso que dos questionários que apresentaram na altura era muito valorizado pela população, evidentemente, não é? Porque ainda por cima é numa zona... Nós temos, quer dizer, quando nós estamos ali na João Crisóstomo, nós temos de perceber que o país não é todo igual e que a maioria
das pessoas não conhecem o país e as suas dificuldades. Quando nós estamos em zonas do país com gente com uma elevada taxa de pobreza, uma baixa taxa de literacia, uma baixa taxa de qualificação, etc., tudo é mais grave e mais complicado, mas é mais grave e mais complicado, e as pessoas têm medo, às vezes nem conseguem verbalizar aquilo que sentem. E, portanto, o sistema tem que tomar conta das pessoas. E realmente aquilo foi a iniciativa de um diretor de um centro de saúde, porque devia ter muita gente envelhecida com dor crónica e quis intervir nessa área. Portanto, eu acho que se nós encontrarmos digamos, um exemplo bom, um exemplo concreto e que possa ser replicado, porque normalmente nestes júris também tentamos que os projetos sejam replicáveis, porque é isso que também desacrescenta valor, que talvez fosse interessante, porque é que não se pede uma audiência à Ministra da Saúde e se vai falar deste problema e da sua importância em termos de humanização, porque é uma das grandes preocupações que ela tem, não é verdade? Portanto, eu acho que era uma tentativa que devia ser feita e que de certeza que ela acolheria com ambas as mãos. Muito obrigado. Teresa, tinha a mão no ar, eu percebi que queria juntar mais alguma coisa Eu a queria este debate. agradecer à doutora Maria de Belém Roseira pela compilação de problemas que juntou e com os quais eu concordo 100%. E vou apenas falar em dois. A questão da qualidade. Ora, desde sempre, a Federação Europeia de Dor, a EFIC, a CIP, desde 2010, que põem como 4 objetivos fundamentais em relação à dor. Um deles é ser considerado um indicador de qualidade. Portanto, é uma questão de fazermos chegar aos políticos. Eu realmente estou de acordo consigo. E se os políticos também não adivinham, são políticos de outras áreas, fazer com que eles percebam que isto realmente é útil, e sobretudo porque vamos ter com a questão do trabalho. As pessoas com dor não trabalham, têm absentismo, aquela questão toda económica já temos estudadas, e que será uma maneira também de compensar os gastos que se fazem com os doentes. Um outro aspecto, que eu não sei se o Dr. Filipe Antunes vai falar, que é a Classificação Internacional das Doenças número 11, que foi publicada há 2 anos pela Organização Mundial de Saúde, e que codifica pela primeira vez a dor como doença. Ora, nós aqui temos códigos, temos uma possibilidade de uniformizar todos os registros relacionados com a dor em todo o país, em toda a Europa, como se está a tentar fazer, que é fazer bases de dados em relação à dor. Ora, parece-me que a ICD-11, pelas reuniões a que tenho assistido, em outros países da Europa também não está fácil de implementar. Em Portugal nós ainda vamos na ICD-10 e não sei se alguns hospitais ainda têm ICD-9. Portanto, é uma questão de fazer, por um lado, uma transformação digital e, por outro lado, introduzir esta classificação, que é, segundo também os especialistas, muito mais fácil de aplicar, não é tão cara assim como será possível de considerar, a não ser que se tenha que fazer uma transformação digital em todo o país. Portanto, se nós conseguirmos estes aspectos, e a CIP Europa, e nós, a CIP Portugal, também temos essa obrigação, viram que uma das prioridades deste ano e do ano passado foi precisamente divulgar e fazer chegar aos políticos a Classificação Internacional das Doenças número 11, que já está traduzida, que penso que para brasileiro, mas de qualquer modo nós depois podemos adaptar para Portugal, e que realmente parece que aqui está algumas chaves do problema. De resto, eu queria agradecer à doutora Maria de Belém as sugestões que nos deu. E Ainda também... vou dar mais uma. Ainda vou dar mais uma. Eu sei que isto já vai terminar, mas se o Eu vou nosso escrever, eu vou escrever.
Mas, Então, doutora Maria de Belém, vai finalizar com essa sugestão. Agora vamos passar não, ao é que Filipe. há dias foi publicado aquele estudo do IMS, que é um departamento da Nova, que é do professor Pedro Simões Coelho, em que ele quantificou que o serviço, a saúde, retribuiu ao país cerca de 6,6 mil milhões de euros. Eu acho que deviam agarrar nesses estudos, calculizá-lo. O Alex vai falar com ele. Vai ver se lhe interessa introduzir outras variáveis para o estudo do próximo ano e depois exibem isso para quando vão discutir algum problema, porque realmente é verdade. É que a Organização Mundial de Saúde andou anos a produzir relatórios sobre a relação entre a saúde e a economia, ninguém acreditou. Veio a pandemia, foi o descalabro, toda a gente entendia, iam todos mudar de vida. Acabou o risco da pandemia. Está tudo a voltar ao antigamente. Não pode ser. É um exercício que não é um exercício de inteligência. Nós temos que aprender com o que acontece. Senão, não vale a pena. Não é verdade? Essa é a razão de ser humanos. A razão de ser humanos é termos capacidade de aprender. Até as máquinas aprendem o que é o É deep verdade. learning e a inteligência artificial regenerativa. São as máquinas a aprender. É verdade ou não é? É sim, senhora. E Filipe, por- pedia-lhe então o seu comentário final para podermos encerrar depois a sessão. Muito bem. Antes de mais, felicitar a doutora Maria de Belém pela perspicácia. Significa que é uma pessoa que está atenta ao que se passa à volta. De facto, esta história de tentarmos colocar a dor como indicador de saúde, nós temos tentado fazer. O que acontece é que, de facto, não temos interlocutor, porque a saúde está fragmentada em várias instituições. É a DGS, é a ACSS, é as ARS, é a Direção Executiva, é a ERS, e, portanto, de facto, tem sido difícil conseguir isto. No final do ano passado, em 2023, foi reativado o Plano Nacional de Saúde, digamos assim. E foi com alguma satisfação que conseguimos finalmente ter algum ouvido que nos pudesse escutar e, eventualmente, conseguimos, dentro da DGS, ter a possibilidade de colocar outra vez a dor neste Plano Nacional de Saúde. Politicamente as coisas mudaram, é verdade, portanto voltaram a marcar passo, mas as notícias de hoje, que eu entretanto li, fazem-me pensar ou fazem-me ter alguma esperança exatamente no que aquilo que a Beatriz disse. Aparentemente os hospitais vão poder agora contratualizar recursos humanos diretamente e não passando por concursos nacionais, o que pode, de facto, abrir a porta à possibilidade de se contratar outros recursos e poder alargar carteira de serviços e fazer aquilo que a Beatriz acabou de dizer. As unidades de dor terem o peso e a importância dentro dos hospitais e pôr outra vez dentro e localmente dentro de cada unidade a dor no cerne da questão, no cerne do cidadão. Bem sei que é difícil mensurar a dor, tornar a dor digamos, um marcador objetivo, quantificável, mas de facto, em termos de qualidade, é aquilo que importa. Portanto, se conseguimos conciliar estas coisas e tendo em atenção que, afinal, parece que há políticos, como a doutora Maria de Belém, que estão atentos ao assunto e que não é preciso estar no terreno, mas para estarem sensíveis a esta situação, parece-me que o caminho pode ser bem mais agradável e que podemos marcar passo e pôr, de facto, a dor no nosso mapa, que é aquilo que, de facto, a CIP e a APEC sempre procuram fazer. Muito obrigado, doutor Filipe. Estamos aqui na reta final deste nosso webinar. Só uma coisa, só para Teresa, complementar isto, o facto de haver um indicador. Para haver um indicador, nós temos que saber medir, não é? Mas nós já fizemos, a PED, há muitos anos fez, um trabalho enorme a nível da DGS, foi criar circulares normativas de avaliação da dor, como quinto sinal vital, para as crianças, para os idosos e em geral. Portanto, se nós temos as circulares, temos maneira de avaliar a dor, é a maneira de ter um indicador. Não Não podemos. sei se temos Direção-Geral da Saúde,
temos que ter. Temos que ter direções. Temos, com certeza, e temos que continuar a dar voz à dor, e para isso estas iniciativas são extraordinariamente importantes. Mas mais importante do que nós aqui deste lado são também as pessoas que nos acompanham em direto e a quem eu quero agradecer desde já a possibilidade que tiveram de deixar os seus testemunhos junto à emissão em direto deste webinar. Quero-vos agradecer mesmo do coração esses vossos testemunhos que lá estão e que irão perdurar juntamente com esta gravação. E quero-vos pedir um aplauso, nem que seja em vossas casas, a este fantástico painel de oradores e de participantes que teve também em back-office a Joana Vicente e a Karina, que nos ajudaram aqui a dar voz à dor neste 25º Dia Nacional da Luta contra a Dor. Muito obrigado a todos e um aplauso. Aplauso ao moderador. Podemos fazer uma fotografia